Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja no programa de hoje. Das ruas o povo não arreda o pé enquanto as reformas da Previdência e Trabalhista não caírem. Frente Evangélica se reúne em Belo Horizonte e a ala progressista da igreja diz não às reformas da Previdência e Trabalhista. Repressão a estudantes na ditadura é lembrada no plenário da Assembleia Legislativa. Choque de realidade. Profissionais da educação não aceitam retrocessos. O que está no acordo assinado com o governo Pimentel precisa ser cumprido. O Sindiúti MG destaca em nota que desde janeiro de 2016, os servidores do Estado convivem com o parcelamento no pagamento dos seus salários e com escalas de pagamento, retirando o direito de recebimento no 5º dia útil do mês. No início, de acordo com o sindicato, o governo de Minas apresentava as datas de pagamento aos representantes do funcionalismo em reunião, sempre apresentando como uma medida temporária, que seria modificada tão logo a situação financeira do Estado melhorasse. Atualmente, sequer essas reuniões têm sido realizadas e as novas escalas de pagamento são informadas às entidades sindicais através de correspondência. Como se não bastasse esta situação, o governo escolhe quem, dentro do funcionalismo, recebe o salário primeiro. E ao longo do dia, os salários vão sendo pagos de acordo com quem o governo escolhe, numa prática injustificável. A situação, reforça o Sindiúti MG, se tornou mais grave neste mês de junho, em que o governo deixou a maioria dos servidores da educação aposentados para o final do dia, enquanto outros setores já tinham recebido o salário. Na segunda data da escala de pagamento, que foi no dia 19 de junho, detectamos novamente que vários aposentados simplesmente não receberam. Esta situação é inaceitável e denunciamos à sociedade mineira. Estas práticas, diz a nota, revelam descaso e desrespeito com os aposentados e a ausência de reuniões para o debate desta questão demonstra que o governo pretende manter a atual política de escala e parcelamento de salários. Postura que o sindicato repudia. Outras palavras da juventude. Juventude mobilizada. Um dos momentos mais marcantes do 55º Congresso da União Nacional dos Estudantes, UNE, realizado em Belo Horizonte de 14 a 18 de junho, foi o ato das diretas já, que lotou a Praça da Estação no centro da cidade no último dia 16. Além dos congressistas, diversos artistas mineiros participaram deste momento histórico, que pediu fora Temer e a realização das diretas já. Além de eleger a nova diretoria da UNE, com Mariana Dias à frente da entidade pelos próximos 2 anos, o Congresso aprovou em consenso a Carta de Belo Horizonte, documento que unifica as reivindicações do movimento estudantil presentes ao encontro. A plenária final também definiu a luta da UNE em torno das diretas já. O documento aprovado diz que o objetivo é que o povo eleja um presidente que possa convocar uma Assembleia Constituinte soberana, eleita sobre novas regras, sem financiamento empresarial, única forma de anular as reformas impostas pelo governo golpista de Michel Temer. Atualidade. Reunião especial promovida pela Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, no último dia 1º, homenageou a resistência estudantil que há 40 anos lutou contra a repressão e a ditadura militar. Uma homenagem aos assassinados e assassinadas políticos desaparecidos e desaparecidas durante os tempos de chumbo da ditadura militar também foi feita no Congresso da CUT Minas em Belo Horizonte, nos dias 31 de maio e 1º de junho. Nós rememoramos o golpe de Estado, golpe civil-militar de 1964. Neste
a partir deste golpe, mineiros e mineiras foram torturados, foram assassinados ou permanecem desaparecidos até hoje. Ao debatermos o estado de exceção e a criminalização das lutas populares, nós queríamos fazer um momento em que nós rememorássemos os nossos mortos, mortas e desaparecidos. Nenhum minuto de silêncio, mas toda a nossa vida de lutas. Convido o plenário dos congressistas da CUT Minas Gerais para que nós não fiquemos em silêncio, mas dediquemos com palmas a nossa reverência a estes lutadores e lutadoras que pagaram com suas vidas por defender aquilo que hoje nós temos que novamente defender. Que seus nomes permaneçam em nossa memória, que suas lutas permaneçam em nossos corações e que a capacidade da entrega da vida, o risco de perder a sua vida, que nós não nos esqueçamos e que nós não nos acovardamos diante das lutas necessárias que precisam ser feitas. Essa é a nossa homenagem aos nossos mineiros e às nossas mineiras, que permanecem nos nossos corações e na nossa memória. Esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Talvez seja um momento de muitas dúvidas, de algumas incertezas, mas nós temos certeza de muita contradição que favorece a classe trabalhadora. Já não somos mais 100, 200 e 300. Já somos milhares e milhares em Minas Gerais e em todo o Brasil. Já não temos mais tempos, ou estamos em tempos, de decidir se estamos ou não nessa luta. Quem luta? Quem luta? Quem luta? Mulheres em Marcha. Nas ruas, em casa, no trabalho, enfim, onde quer que seja, elas não abrem mão de seus direitos. Tem muitos anos, né, que nós não saímos com os pezinhos da rua. E o grande desafio para esse momento? Nós ficamos muito animadas e muito animados com o processo do 8 de março, né, que com certeza foi um processo importante, inclusive para mobilizar e para massificar o 15 de março. Ficamos mais animada ainda com o 15 de março. Né? Aqui em Belo Horizonte tivemos mais de 150 mil pessoas na rua. Né? Tem muitos e muitos. Eu não me lembro, né, de ter participado de nenhuma manifestação que a gente colocasse esse número de pessoas na rua. Mas a gente precisa reconhecer que isso ainda é insuficiente. Demos um passo super importante, mas precisamos colocar milhões. É de milhões que a gente está falando. É de milhões que a gente precisa convencer, dialogar com o nosso povo. É por isso que a gente precisa, mais do que nunca, a radicalidade maior que a gente pode construir das nossas lutas é ampliar o nosso diálogo com o povo e colocar milhões nas ruas de todas as nossas cidades e mostrar para esse governo Temer que nós não vamos temer, que é ele que tem que ter medo da gente, e não a gente vai ter medo dele. Momento CUT Minas. Das ruas o povo não arreda o pé enquanto as reformas da Previdência e Trabalhista não caírem.
A expectativa dos trabalhadores e trabalhadoras em educação é lotar as ruas de Belo Horizonte no próximo dia 30 durante a greve geral, convocada pelas centrais sindicais, entre elas a Central Única dos Trabalhadores, contra as reformas da Previdência, Trabalhista e contra a terceirização. Para que uma greve? Para que parar as atividades? Essa é a pergunta que muitos devem estar se fazendo nesse momento. Se nós não nos organizarmos coletivamente, o Congresso Nacional e o governo ilegítimo do Temer retirarão conquistas de mais de um século que foram feitas às custas da vida, do sangue, da luta de muitos que vieram antes de nós. Nós corremos o risco de ter a reforma trabalhista aprovada no Senado, além das constantes tentativas de colocar na pauta da Câmara dos Deputados a reforma da Previdência. Nós conseguiremos parar isso se nós empurrarmos esse Congresso de fora para dentro. Fizemos a maior greve geral da nossa história no dia 28 de abril, fizemos uma grande mobilização em Brasília no dia 24 de maio e agora, no dia 30 de junho, a nossa resposta precisa ser ainda maior, maior do que tudo que nós já fizemos. Caso contrário, tanto o setor público quanto o setor privado, o trabalhador do campo e da cidade, sofrerão retrocessos com a aprovação dessas reformas que nós não vivemos antes. Não caia na falácia de que as reformas são necessárias para que o Brasil volte a crescer. O que faz um país crescer é a política econômica adotada pelo governo, é a distribuição de riqueza, é quando os ricos pagam proporcionalmente mais em detrimento dos pobres que precisam pagar cada vez menos e são hoje quem pagam a maior conta dos impostos do nosso Brasil. Um país sério estaria discutindo reforma tributária, estaria discutindo que os royalties do pré-sal deveriam continuar na educação e na saúde e não a mudança que nós tivemos, que hoje a riqueza do nosso petróleo vão para a iniciativa privada. O dia 30 de junho precisa ser um dia de grande paralisação, greve geral, todo mundo na rua, para que nós possamos impedir essa onda de retrocessos. Não se iluda se você acha que você é servidor público e a reforma trabalhista não te atinge. Atingirá. Todos nós. Você que é do campo, será atingido. Você que é da iniciativa privada, será atingido. São reformas que atingem toda a classe trabalhadora. E atingem também os 15 milhões de desempregados que nós temos no país. Que com esta reforma, vocês não voltam para o mercado de trabalho. Vocês não terão direitos assegurados e a economia do nosso país não voltará a crescer. 30 de junho, dia de greve geral, paremos tudo em nome dos nossos direitos e das próximas gerações. Essa mobilização, com o povo voltando a ocupar as ruas, tem unido a classe trabalhadora de todos os segmentos. Junto com os servidores da educação, principalmente em cada município, onde tem um sindicato forte da agricultura familiar, onde tem um sindicato da educação, nós vimos todos se juntando e indo para a luta. Parabenizar e dizer que a FETRAF está junto na luta e que nós não vamos deixar esse governo golpista avançar nessa retirada de direito nosso. Nós não vamos arredar o nosso pé sequer, não vamos permitir isso. Ele tem tentado de todas as formas, como a reforma da Previdência, com os servidores da educação, jogando a responsabilidade para os estados, né? E da agricultura familiar nem se fala, né? Nem se fala porque o mínimo que temos está sendo arrancado, está sendo estuprado, né? E nós não vamos permitir isso. A defesa da democracia não tem sido uma tarefa fácil, mas a necessidade de se fazer essa luta tem mobilizado a população brasileira. A nível nacional, a disputa de dois grandes projetos, que é do capitalista, dos capitalistas e do império, e que é de morte, e que é o nosso projeto popular pelo Brasil. Estamos numa conjuntura de golpe, de defesa da democracia e difícil, mas em um momento de muita contradição do desmonte da reforma trabalhista dos nossos direitos e que mobiliza o povo e nos dá a oportunidade de construir coisas que hoje está na mão do povo trabalhador, que está na mão das organizações a nível nacional. Então, nesse sentido, nós já não temos mais tempo de lutarmos isoladamente enquanto movimento social. Hoje é momento de nós
trabalharmos em nossas organizações, fazer o nosso trabalho, mas estar com a bandeira organizadinha no mastro para nós ir para as ruas, para defender o nosso Brasil, para defender o nosso futuro e para usufruir do fruto do trabalho que nós produzimos, que hoje está sendo apropriado pelo sistema capitalista e imperialista. Então, é um momento de muita animação para a classe trabalhadora, é um momento de muita contradição dos golpistas e é o momento, então, de nós construir com unidade o nosso projeto popular para o Brasil. Viva a classe trabalhadora! Viva a classe trabalhadora! Pátria livre! E nessa luta coletiva, a força da mulher e da juventude tem sido diferenciais. E mostramos na rua a força que a mulher trabalhadora do campo, jovem, negra, índia, tem, e fomos para a rua questionar esse governo golpista. Voltamos à rua e paramos esse país em diversos setores, principalmente na educação, mostrou a força que tem e organizou nesse país todo manifestações e paralisações para dar uma resposta a essas políticas que querem retirar direitos de homens, de mulheres, de jovens, que quer voltar o trabalho escravo nesse país, que quer transformar o trabalhador e a trabalhadora do campo em miseráveis. Fomos à rua e demonstramos a nossa força política. Nós, da Central Única dos Trabalhadores, temos claro que sozinho o movimento sindical não vai derrotar isso. Por isso que é tarefa muito importante construir a unidade com todos os movimentos sociais, homens, mulheres, negros, índios, trabalhadores do campo, juventude, e vamos derrotar juntos, unificados esse governo golpista. A luta pela saúde pública e contra a terceirização também tem ecoado entre a classe trabalhadora. O Fora Temer é um desejo que hoje cresce cada vez mais no seio da sociedade. As medidas do governo Temer, de seu ministro da Saúde, retira direitos dos trabalhadores com a terceirização que não podemos aceitar. A terceirização retira direitos sociais e, principalmente, não podemos aceitar a terceirização na área da saúde. E com as medidas da emenda 95, o Sistema Único de Saúde, durante esses 20 anos, deixará de receber 400 bilhões na área da saúde. Deixar de receber 400 bilhões na área da saúde é deixar de construir unidades básicas de saúde, é deixar de garantir contratação de profissionais concursados e, principalmente, garantir um serviço público de saúde com qualidade para todos e todas. E nesse momento na qual o nosso país vive um momento de crise, onde os trabalhadores estão perdendo os seus planos de saúde, então, aonde que nós iremos acolher? No Sistema Único de Saúde. E com a nova medida do governo para a criação dos planos populares para a área da saúde. Nós não podemos aceitar, então, o controle social do Estado de Minas Gerais é contra os planos populares da área da saúde. Então, essa luta é de todos nós para barrar essas medidas golpistas desse governo. Então, é fora Temer, fora ministro da Saúde, a luta é de todos nós. O Temer vai cair fora e tudo o que ele representa no Brasil e vai sair da maneira mais legítima e mais democrática que existe em qualquer processo histórico. Vai ser tirado pelo povo na rua, pela mobilização da sociedade brasileira. A ala progressista da Igreja Evangélica de Belo Horizonte se reúne e reforçam a voz daqueles que não aceitam perdas e retiradas de direitos. Lideranças e pessoas ligadas à ala progressista da Igreja Evangélica, durante recente encontro na Casa dos Jornalistas em Belo Horizonte, discutiram estratégias de luta e de união em torno de bandeiras que defendem os direitos dos cidadãos brasileiros. A frente já tem 11 núcleos espalhados pelo Brasil em menos de um ano de articulação. A frente tem mobilizado várias organizações, igrejas, pessoas de diferentes comunidades de fé, para que a gente some voz em favor
da restauração da democracia plena no Brasil, de uma democracia onde não apenas o direito ao voto seja observado, mas que os direitos fundamentais da pessoa humana sejam concretizados em nosso país, né? E é isso que a gente crê e é isso que a gente tem batalhado, somado forças com os sindicatos e os movimentos sociais. A ala progressista da Igreja Evangélica também não aceita as reformas da Previdência e Trabalhista. A Frente Evangélica se posiciona contra essas reformas, porque são reformas impopulares, são reformas que ferem o direito e, sobretudo, também algumas igrejas, algumas organizações evangélicas, como a própria Aliança, têm se posicionado, a Aliança Evangélica tem se posicionado também contra essas reformas que são prejudiciais aos trabalhadores, aos homens, às mulheres, aos negros e a todas as minorias que têm sofrido com o golpe, né? Infelizmente, o que a gente tem visto é ver, especialmente nas comunidades, né, mais pobres, o povo sendo perseguido, massacrado, como tem acontecido com os sem-teto e com os sem terra aqui no Brasil. E quando se fala em governo Temer, há uma resposta que não quer se calar. Ele nunca deveria ter existido, porque ele se constituiu a partir de um golpe que fere a democracia e, sobretudo, de forças que não têm apoio do nosso povo e que, sobretudo, querem fazer com que o Brasil retroceda, que o Brasil jogue o seu futuro, né, no lixo. Então, assim, nós compreendemos que antes de mais nada, esse governo é um governo ilegítimo. Então, nem a sua existência deveria estar sendo discutida, porque é um governo ilegítimo e as reformas que ele tem proposto, na verdade, são confirmação do quanto antidemocrático e elitista esse governo é. Quem luta, educa. Outras palavras, recebendo mais uma vez o cientista político Rubens Goiatá, falando sobre a luta do trabalhador brasileiro para garantir conquistas. Como é que é? O que o trabalhador já conquistou a partir da sua luta? Olha, praticamente tudo. As conquistas sociais, não só a questão trabalhista, de direitos trabalhistas, mas de direitos previdenciais, direito de saúde, direito de educação. É difícil isso vir de graça. Isso não é. Se for ver todo o direito que a gente tem hoje, seja o direito a uma saúde universal, o direito à educação, ele pode até ter partido de burocratas do governo, de membros de governos ou das classes dominantes, das classes empresariais, mas se não fosse a pressão dos trabalhadores, nada ocorreria. Eu lembro, por exemplo, uma coisa, eu até escrevi recentemente um artigo sobre isso, muito pouco conhecida, um direito trabalhista fundamental e que está sedimentado na cultura, até mesmo na cultura empresarial brasileira, é o 13º salário. O 13º salário, ele veio de uma greve geral ocorrida em 1962, uma das primeiras greves gerais do Brasil. Uma greve geral, inclusive, interessante, que ocorreu 5 ou 6 dias após o Brasil conquistar o bicampeonato mundial de futebol no Chile. Aí o povo fala aquela coisa, o futebol aliena o povo. Não, conversa fiada, o povo comemorou o bicampeonato e depois foi lá e fez uma greve geral que garantiu o 13º salário. E os empresários colocaram, então, na época, isso vai quebrar o país, isso não pode. O jornal, o Globo, não existia a televisão Globo na época, o jornal o Globo estampou na primeira página, desastroso para o país um mês de 13º salário, ou seja, vai acabar com o país. Gente, hoje o 13º salário está aí, né? Quando chega novembro, dezembro, os cadernos de economia de todos os meios de comunicação, quanto o 13º salário vai injetar na economia e tudo mais. Pois veio de uma greve geral que bem sucedida, mas que custou inclusive vidas, porque houve como consequência dessa greve geral, na Baixada Fluminense, houve saques e depredações, e a polícia do governo estadual do Rio, do então governador Carlos Lacerda, quando chegou lá, chegou atirando para matar e morreram mais de 50 pessoas. Todo brasileiro que receber seu 13º salário tinha que lembrar desse movimento, foi fruto de uma luta dos trabalhadores. Sem luta não tem nada, muito difícil. A luta é difícil, mas sem luta fica pior ainda. E quando se fala da reforma trabalhista, do mundo do trabalho, da reforma da Previdência, da terceirização sem limites,
É bom também a gente falar que essa não é uma luta apenas para garantir salário, emprego, é dignidade. Mas é claro que é dignidade, porque esses direitos sociais, como eu disse aqui, o que adianta você ter emprego? O caso da Espanha, que eu falei na semana passada, o que adianta a pessoa estar empregada oficialmente, pelas estatísticas, né, dessa forma precária? Não adianta nada. A questão de empregos tem que ser vista pelo lado quantitativo, pode até ser vista, mas principalmente pelo lado qualitativo. Não é? Não adianta nada a pessoa estar formalmente empregada e um emprego precário ou vários tipos de emprego no Brasil, um emprego que traz danos à saúde, a gente tem tanto isso, né? Ou pior ainda, o que ainda existe no nosso país, infelizmente, né? Isso não é emprego, mas é o trabalho escravo, o trabalho em condições análogas a de escravo, né? Aí o emprego, o trabalho não é vetor de dignidade, como deveria ser, mas de aviltamento da condição humana, né? Onde o senhor acredita que começou toda essa guerra, vamos dizer assim, contra o povo brasileiro, contra o trabalhador? Por que estamos sofrendo na pele esse momento agora? O Brasil foi formado contra o povo. O Brasil foi formado pela elite brasileira, o sentido de formação disso foi contra o povo. Foi a elite brasileira responsável por fazer com que aquela América portuguesa não se desagregasse, virasse uma miríade de países, como houve na América Espanhola. Aí deu esse país importante, com uma população importante, esse país que pela sua própria massa de território, de povo, de recursos naturais, tem uma importância no planeta, né? Mas em compensação esse país ficou à cara da elite brasileira e uma elite criada no escravismo, né? Eu acho que nós estamos ainda lutando contra as consequências do escravismo. Escravismo entendido em sentido amplo. Eu lembro que um grande pensador do século XIX, na época da abolição da escravatura, da abolição formal da escravatura, um abolicionista, Joaquim Nabuco, ele escreveu uma frase que eu acho memorável. Ele disse: não basta acabar com a escravidão, é preciso acabar com a obra da escravidão. A obra da escravidão é essa desigualdade social imensa, sabe? Que a gente tem. Os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Esse distanciamento no Brasil, ele não diminui. Não diminui, inclusive porque, eu vou falar uma coisa que boa parte da sociedade brasileira acaba chancelando a hierarquia extrema e a desigualdade social, entendeu? Quando gente do povo age, por exemplo, gente do povo, da classe média, age de forma individualista, entendeu? Eu não quero nem saber da questão das lutas políticas, eu quero procurar o meu. Esse pessoal, quando se vê numa relação vamos dizer, de opressão, esse pessoal fica com raiva, não pela relação de opressão em si, mas porque ele não está no lugar do opressor. Ele fica com raiva não porque está sendo oprimido, ele fica com raiva, ele fica com raiva porque ele não está lá no lugar do opressor. Seria, sei lá, uma dose um pouco maior de humanização, de educação. O que o senhor diria que é fundamental? Olha, educação é fundamental, a formação política do povo é fundamental, mas para isso educação fundamental, educação de qualidade. A gente avançou na quantidade, mas a qualidade da educação brasileira fica muito a dever ainda. É fundamental a questão da comunicação pública, da mídia, do monopólio de mídia. O povo brasileiro não tem voz. É preciso que o povo brasileiro tenha voz, entendeu? Porque a boa parte da mídia tradicional, ela deforma a cidadania. E não deforma só quando entra contra o partido tal, contra a favor do partido tal, que a mídia brasileira faz isso. A mídia brasileira, a grande mídia, é partidária. Mas é mais que isso. Quando a mídia ela fragmenta o povo, fragmenta a noção de vida que o povo tem. O que os donos do poder mais querem é um povo individualista e com a noção de vida fragmentada, com o horizonte curto. Não, eu quero cuidar da minha vida, que é eu, minha família, meus amigos e o resto que se exploda. Se a gente continuar assim, aí realmente a gente não vai mudar, não. Entendeu? E tentar atuar na economia, na política e coletivamente para tentar mudar essa coisa.
Agradecemos a sua audiência. Até o próximo sábado.